Oi, gente! Vamos, só antes da gente começar, tá vendo o nome desse capítulo? É ou. Então a gente vai começar de uma formazinha diferente. Este é um país que vai pra frente. Uou, 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 uou. De uma gente amiga e tão contente. Uou, 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 uou. Este é um país que vai pra frente. De um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Bom, dito isto, acho que deu para entender exatamente a intertextualidade que acontece já no início desse capítulo e que dá nome a esse capítulo. Essa música foi propaganda da campanha de futebol do Brasil, que foi campeão no México, na verdade. Bom, dito isto, bora passar. Só para a gente entender a intertextualidade que acontece aqui. Ai, minha caneta foi pra lá. Aqui, ó. Intertextualidade. É uma citação, tá? Dessa música dos Incríveis. Acho que é. Deixa eu ver aqui o nome dele. Os Incríveis, tá? É isso. A imagem do Brasil no exterior começava a ficar arranhada, com depoimentos de exilados que contavam dos horrores da tortura. Autoridades brasileiras eram questionadas e negavam tudo. Zuzu Angel, estilista mais famosa do Brasil, fez um desfile em Nova York com estampas, desculpa, em que havia denúncias contra a tortura e o desaparecimento de seu filho Stuart Jones, de dupla nacionalidade. Mobilizou artistas de Hollywood. O Senado americano fez um hearing com o diretor da CIA, Richard Helms, que desconversou. Não confirmou nem negou que o governo brasileiro torturava seus inimigos. Em casos extremos, desaparecia com os corpos. Era uma surpresa que o órgão da imprensa no Brasil, como a Manchete, a revista que mais vendia no país, se interessasse em noticiar o desaparecimento de um dos subversivos mais simpáticos e risonhos que Calado conheceu. Mais uma vez ele fazendo referência, anaforicamente, a algo que ele disse antes. É aqui, ó, um trecho anafórico. Vamos escrever, né? Em 1971, não se sabia mais quem estava do lado de quem. Mandou um fotógrafo lá em casa. Cena famosíssima, inclusive, do filme Ainda Estou Aqui, tá? Aqui vai realmente descrever essa cena de que o fotógrafo foi lá, foi tirar foto deles e, mas a pauta da prisão não combinaria com uma das vistas mais lindas, a da praia, do intrincado e sedutor arquipélago de Cagarras, e a do morro, dois irmãos, abençoando uma das cidades mais lindas do mundo. Vesti minha calça mais chique, estávamos todos chiques, com a roupa de domingo. Sorríamos, não parávamos de sorrir. A ironia era imensa. Aparecíamos justamente na mais bonita e glamourosa de todas as revistas. Nossa entrada de bico no colorido universo das celebridades que admirávamos, que não paravam de sorrir, que eram felizes e bem-sucedidas. Era uma revista tipo Quem, tipo Caras, que só mostra celebridades bem-sucedidas. Por que eles iriam aparecer tristes? Eles seriam a capa dessa revista. Que cena icônica que a gente tem aqui. Nos empurrávamos e ríamos. Minha mãe de cabelo armado passara laque para aquela foto, certamente. Tinha colares
magérrima. Lembra que toda hora cita isso? Estava magra. E era magra. E estava magra. Magérrima e ainda queimada do sol de Búzios. Nós 5. Da mais nova, Babil, 10 anos. A mais velha, Veroca, 16. Queimados, verão, incrédulos. Babil gargalhava. Saiu na foto de olhos fechados. Só Veroca não sorria. Veroca sabia de mais coisas do que nós. Veroca estava com os exilados em Londres quando invadiram a nossa casa e nos prenderam. Veroca leu no Times sobre a prisão do próprio pai. A professora da escola em que estudava a informou. Falam aqui da prisão de um ex-deputado do seu país. Era seu pai. Minha mãe temia que a prendessem no aeroporto na volta. Veroca teve que perambular por um tempo pela Europa. Esteve com os exilados em Paris. Contaram-lhe os dos bastidores, dos horrores da tortura. Ela sabia o que acontecia nos porões. Sabia mais que nós. No Brasil, que cantávamos: esse é um país que vai para frente, de uma gente amiga e tão contente. Aqui a gente tem uma família que se mostra feliz, uma família que sorri para a foto mesmo com o pai desaparecido. Mas a Veroca sabia de mais coisas do que eles. Ela não ria. Foi a única foto da família que saiu na imprensa naquela época. Foi a única foto da família que saiu na imprensa em muitos anos. Logo depois, a censura apertou. Ficou mais profissional, mais rigorosa. Quase não passava nada. E entramos para a lista negra. Durante anos no Brasil, o nome da minha família foi riscado do mapa. Durante anos no Brasil, a minha família foi evitada. Durante anos, alguns brasileiros, conhecidos e amigos nos evitaram. Até parentes. Nos temiam ser associados a nós. Aqui foi quando, a gente teve todo aquele rebuliço de ele fugiu e por isso que essa família não pode aparecer. Porque, na verdade, nunca foi dito sobre o assassinato. Isso nunca apareceu na imprensa, isso nunca apareceu em lugar nenhum. Então, eles eram os subversivos, eles eram os errados. Meu pai entrou no DOI-CODE em 20 de janeiro de 71. Morreu na noite do dia 21 de janeiro. Foi levado na madrugada do dia 22, esquartejado, enquanto minha mãe e minha irmã eram interrogadas em separado. Em 11 de fevereiro de 71, foi encerrada a sindicância instaurada dentro do DOI. O Major Ney Mendes reproduziu os termos de Raimundo Ronaldo Campos e concluiu: gente, os militares concluíram o inquérito por eles mesmos. Que os próprios militares fizeram. Estava muito estranho isso. Então, em face do acima exposto e das provas periciais, aqui também tem uma citação. Aqui entrou o gênero, tá? Deixa eu ver exatamente onde tem. Bom, na verdade, é todo um trecho gigante da página 154 a 155. Eu só coloquei o finalzinho dela, tá? Para concluir o seguinte, qual foi a conclusão? A conclusão foi: em face do acima exposto das provas periciais constantes da presente, conclui-se não ter havido qualquer responsabilidade ou indício de existência de infração penal a apurar-se por parte dos agentes de segurança. Eis que, quanto ao senhor Rubens, ainda estão sendo tomadas providências pelos órgãos competentes. Razão que opino pelo arquivamento desta sindicância. Aqui ele estava falando que era para ser arquivado, porque não teve nenhum crime. Ele fugiu, gente. Não teve crime nenhum. Isso aqui é bem pesado. Onde ele estava? Quem podia nos ajudar? Era o Brasil do AI-5, mas tinha uma brecha. Apesar de o ato ter suspendido a garantia de habeas corpus para crimes contra a segurança nacional, não excluiu o dever de comunicação da prisão, nem autorizou a manutenção de suspeitos, por tempo indeterminado, em estabelecimentos
oficiais ou clandestinos sob a responsabilidade de agentes do Estado. Essa brecha encontrada, que foi o suficiente para quem essa maravilhosa dessa Eunice resolver a questão. Então, a gente vai ter aqui, ó. Minha mãe passou a frequentar Brasília. Na teoria, aquele regime tinha ainda um braço de civilidade, o Congresso, e organizações da sociedade civil. Houve denúncia da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Houve denúncia da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação Brasileira de Imprensa. O ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, surpreendeu e disse que meu pai logo seria solto. O coronel pediu dinheiro para o meu avô Paiva para acelerar a soltura. Oficiais diziam que ele estava preso em Fernando de Noronha, numa base do Xingu. Tudo mentira. Todos sabiam que era mentira. O alto escalão do governo sabia que era mentira. Jornalistas sabiam que era mentira, menos a minha mãe, que queria acreditar que ele estava vivo, que precisava acreditar. E conheceu senadores que não serviam para nada, deputados que não legislavam, um poder corroído pelo autoritarismo, corrompido até a alma, juízes que não julgavam, tribunais que mentiam, um poder de fachada, uma mentira para dar legitimidade a uma ditadura e a milicos que mandavam e desmandavam e metiam medo. Lia uma imprensa vaga, sob censura ou pior, condescendente. Via uma TV que se omitia, acovardava-se. Aqui a gente tem o retrato o retrato da política no país. Então a gente vai ter aqui, obviamente, tudo de fachada. Tudo de fachada. Fachada para fora, para não parecer, nossa, olha como a ditadura acabou até com o Congresso. Não chegou a ser isso, mas foi quase. Calado testemunhou. Calado. Mais uma vez retomando, né? Minha mãe já esteve tranquila. Buzaide, o próprio ministro da Justiça, também de Santos, também despachante aduaneiro, como meu avô paterno Jaime Paiva, colega de ofício, garantira que meu pai seria solto. Seu marido sofreu alguns arranhões, dona Eunice. Olha aqui, discurso indireto livre. Está se recuperando e será solto logo, logo. Discurso indireto livre aqui, grave. Só no final de junho ela recebeu uma carta escrita à mão da professora das minhas irmãs, Cecília, que reconheceu no álbum de fotografias do DOI. Ela estivera presa com meu pai e decidiu contar o que aconteceu. Só então quebra-cabeça começou a ser montado. E Poliana parou de sonhar, uma intertextualidade com o livro Poliana, que foi um dos meus primeiros livros da vida, que era uma menina muito sonhadora, que teve os pais levados, ela ficou órfã, enfim. E Poliana parou de sonhar, Poliana parou de acreditar que o marido dela estava vivo, no caso, Eunice. E Poliana parou de sonhar e Eunice perdeu as esperanças. Na noite de 20 de janeiro a 21, no mesmo quartel, várias vezes me foi perguntado o meu nome. Ocasiões essas em que eu vi as mesmas perguntas serem dirigidas ao seu marido, que as respondia. Lembro-me de que algumas vezes ele dizia Rubens Paiva. Ele exigia o nome completo. Rubens Beirote Paiva. Ainda na manhã do dia 21, ouvi o Dr. Rubens pedindo água, e esta foi a última vez que ouvi sua voz, pois na tarde desse mesmo dia fui transferida para outro local. Esperando que esta notícia lhe traga algum consolo, faço votos de que brevemente esteja a família toda reunida e despeço-me com um abraço amigo para todos, especialmente para as minhas ex-alunas, Vera, Eliana e Ana Lúcia. Aqui a gente vai ter
a introdução do gênero carta, tá? Gente, tem muito mais coisas. Começa com Dona Eunice, tendo lido nos jornais, notícias desencontradas e mesmo alarmantes. Temos aqui a introdução do gênero carta. Eu coloquei somente um trecho, mas está na página 158 e 159, tá? Vou repetir. O ministro e comandante do primeiro exército, general Ciceno Sarmento, nem apareceu na sessão. Aqui a gente está falando já um pouquinho depois, dias depois, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar soltou um parecer sobre a prisão. Já usava o termo desaparecimento. Aqui a gente vai ter uns trechos, né, desses depoimentos e o finalzinho. Um jornalista do lendário Independente Jornal do Brasil, Fritz Utzer, um dos poucos que não tinham medo, que continuaram em contato, em que confiávamos, confirmou para minha mãe que meu pai não seria solto, que foi morto, e seu corpo desovado, que ouviu do próprio presidente do Brasil, General Médici, a frase: morreu em guerra. Não sei a data exata em que ela descobriu a verdade. Foi quando parou de sorrir por muitos anos. Foi a gota d'água. Não tínhamos mais nada o que fazer no Rio. Nos mudamos para Santos. Aqui a revelação do Rubens Paiva ter sido morto, da falta de esperança de Eunice e, enfim, vamos ter agora uma mexida no vespeiro. Agora temos Eunice Paiva completamente atordoada, completamente raivosa e disposta a desmascarar tudo isso. Essa é a foto aqui, tradicional. Um beijo e até a próxima aula.